quando você não se posiciona, quando deixa que os demais decidam por você, você não pode se queixar, não pode cobrar essa fatura depois. Pois por falta de uma decisão coerente com a tua verdade, você deixou de agir. E porque deixou de agir, deixou de criar uma causa, que por sua vez, deixou de criar um efeito no seu contexto, que seria a manifestação que você deveria ter tido com a sua criação. É importante entender o que é a lei da causa e efeito. Se nós não somos uma causa, se nós não tomamos decisões, nós vamos nos tornar um efeito. Um efeito do nosso entorno, um efeito do nosso companheiro, um efeito do nosso ambiente de trabalho, um efeito dos nossos filhos, um efeito do nosso inconsciente familiar. Se você deseja criar algo na sua vida, você deve ser a causa. Agora, se você não toma decisão sobre o que quer de verdade na sua vida, por lei da atração, você não vai criar e atrair nada. Simplesmente vai se converter em um efeito de tudo o que vê ao seu redor. Ou seja, o de fora vai ser a manifestação do caos que você permite por não estar criando ou manifestando a partir da tua vontade e decisões pessoais. E tenhamos em conta e sejamos responsáveis de que quando nós vivemos em uma constante e crescente dificuldade para decidir, ou seja, quando é um comportamento e uma atitude que não é pontual devido a uma situação específica, mas crônico, é sempre nós estamos nos posicionando numa zona de maturidade, que pode ter sua raiz, sua causa em alguns conflitos de identidade, pode ter lá uma história lá atrás na nossa vida, a gente pode não ter sido valorizado, reconhecido e por isso carregar uma sensação de insuficiência, ou talvez tenhamos sido cuidados demais e não tenhamos tido a oportunidade de adquirir musculatura para a vida, que é o que nos dá força para tomar decisões por nós mesmos, quando a gente vive as nossas experiências, entre outras possibilidades que eu não vou aprofundar aqui hoje. E é justamente por isso que a vida coloca à nossa frente mais e mais situações para que nós possamos decidir, para que nós possamos, entre aspas, curar essa situação, essa memória de não sermos capazes, de não podermos por nós mesmos, não sermos suficientes. Para que nós possamos, aí sim, tomar novas decisões mais adequadas ao nosso atual nível de consciência. E essa é a vida, um jogo em que consumimos experiências para gerar mais consciência. Como é que você faz isso? Para começo de conversa, você vai precisar estar ou aprender a criar uma zona de paz. Se você já alcançou uma zona de paz em teu interior, é seguir consciente do que deseja, até alcançar maior claridade sobre como quer manifestar isso. Essa já é uma decisão que pode ser convertida em um objetivo para você. Agora, quando você ainda está atravessando uma fase de limpeza de pensamentos e emoções tóxicos, é normal que tenha dificuldade para tomar decisões. Isso não seria uma coisa crônica. E aí é quando você vai poder aplicar na sua vida concreta as aprendizagens de um caminho de autoconhecimento, de um caminho de expansão de consciência, de um ser espiritualizado. Porque, caso contrário, você fica preso na sua roda de hamster, criando mais do mesmo. E por isso, eu vou falar por mim, acredito fortemente no poder da consciência, no poder do autoconhecimento, para nós evoluirmos, para nós transformarmos a nossa vida. Porque mesmo nesses momentos de noite escura da nossa alma, há decisões importantes e inadiáveis a serem tomadas. Só que aí é um outro tipo de decisão. É uma que tem o poder de te tirar da roda de hamster e que a maioria de nós ignora ou subestima, às vezes por desconhecimento, às vezes por conveniência, às vezes por preconceito de achar que ser espiritual não serve para viver a vida, não serve para materializar na nossa vida. Quando você está nesse período de desintoxicação emocional, atravessando uma fase difícil na sua vida, a decisão mais importante que você precisa tomar é quando você acorda. É a decisão de ter um dia equilibrado, de ser capaz de experimentar paz
em meio aos desafios que tenha que enfrentar naquele dia. Uma decisão por passar tudo o que você tenha que passar, desde uma visão mais elevada do amor. É o que um curso em milagres chama de decide ter um dia santo, que significa entrega aquilo que você não sabe, aquilo sobre o que você não tem resposta agora, a visão maior do teu guia interno. Decide que os teus pensamentos sejam os pensamentos do Espírito, alinhados ao Espírito, e não do teu sistema egóico contaminado de medo, porque esse sistema te prende a criar mais do mesmo. Você percebe que se nós estamos num caminho de evolução espiritual, nós estaremos tomando decisão o tempo todo. Isso é ser espiritual, é ir tomando decisões e colocando-se em coerência com essas decisões tomadas. Quando nós estamos numa zona de paz, nós podemos, claro, com maior clareza, decidir por manifestar situações concretas, novos projetos na nossa vida. Retomar situações adiadas, porque não estamos atravessando um período conturbado e difícil. Agora, quando estamos nesse período de desintoxicação emocional e de pensamentos, já é um outro tipo de decisão. E essa decisão está em escolhe ter uma nova mente, escolhe trabalhar a partir de um sistema de pensamentos mais elevado. Um curso em milagres utiliza o termo eleger acima de tudo. Ver desde uma visão não dual, não linear, fora do sistema de crenças e pensamentos que criou tudo isso, fora desse sistema que está contaminado de medo, porque ele vai criar mais do mesmo na sua vida. Essa decisão é a tua garantia e força para sair fortalecido ou fortalecida de qualquer desafio na tua vida. E você vai perceber que essas peças vão se movendo e se harmonizando ao seu redor e parece que a vida começa a jogar a favor dos planos da tua alma e não do teu ego. O teu ego é o agente que deve aprender a trabalhar para os planos da tua alma. E você pode começar a viver essa experiência com uma decisão. Autoconhecimento. Atreva-se a saber sobre você. Atreva-se a entender como é que você está criando a sua vida. Abra-se para uma nova mente.